Países europeus impõem mais medidas para tentar conter nova onda de infecções de coronavírus. Emissoras rivais terão Trump e Biden ao vivo no mesmo dia em que fariam debate cancelado. Países europeus impõem mais medidas para tentar conter nova onda de infecções de coronavírus. Países europeus aumentaram as medidas preventivas para evitar uma alta dos casos de coronavírus. O continente teve os maiores números de novos contágios nas últimas semanas. A França vai impor toque de recolher nas maiores cidades do país. O anúncio foi feito pelo presidente Emmanuel Macron nesta quarta-feira. Portugal entrará em situação de calamidade a partir da meia-noite desta quinta-feira. Na terça-feira, a Organização Mundial da Saúde informou que mais de 700 mil novos casos foram notificados na última semana na Europa. É uma alta de 34% em relação à semana anterior. O número de casos é em parte decorrente de mais testes, mas também houve aumento de mortes, ainda que em uma proporção menor de 16%. Após identificarem alta de casos, as novas regras estão sendo anunciadas por autoridades para tentar evitar que o número de mortes cresça e atinja números do começo da pandemia. Os médicos alertam que muitas das novas infecções são em jovens que têm sintomas mais leves da Covid-19. O maior problema, no entanto, é que eles podem transmitir o coronavírus aos mais velhos. Veja agora as restrições de 11 países. França. Toque de recolher por 4 semanas em Paris e grandes cidades. Multa para quem descumprir passa de R$ 880. Bares e restaurantes foram fechados em grandes cidades. Encontros e reuniões, como casamentos e festas, só podem ter até 10 pessoas. Não se pode organizar eventos em locais alugados. É obrigatório usar máscaras em locais públicos fechados em todo o país e em locais de trabalho. Em algumas cidades, máscaras são obrigatórias ao ar livre. Portugal. Lojas precisam fechar às 23 horas e só podem entrar 10 clientes por vez. Obrigatório uso de máscara na rua. Aglomerações em lojas, restaurantes e vias públicas estão limitadas em até 5 pessoas. Casamentos e outras celebrações pessoais podem contar com até 50 convidados. Alemanha. Em áreas de alta taxa de infecção, grandes aglomerações foram proibidas até o fim do ano. Pessoas que chegam de países onde há altas taxas de contágio precisam fazer testes de Covid-19 ao desembarcar na Alemanha. Esses viajantes também precisam se isolar durante 14 dias. Quem não usar máscara no transporte público ou em lojas pode ser multado em 50 euros. As pessoas precisam informar seus dados de identidade ao entrar em bares e restaurantes. Espanha. No dia 9 de outubro, o governo espanhol impôs um estado de emergência em 15 dias em Madrid. As pessoas não podem entrar ou sair da capital por motivos não essenciais, mas é permitido ir ao trabalho e à escola. É proibido o contato social entre pessoas de áreas diferentes da cidade. Hotéis e restaurantes têm capacidade limitada e precisam fechar às 23 horas. Eventos familiares e sociais estão limitados a 6 pessoas. Máscaras são obrigatórias no transporte público e em locais fechados. Holanda. Bares e restaurantes deverão fechar. Só podem oferecer produtos por entrega. Consumo de álcool em local público está proibido após as 22 horas. Todas as lojas, com exceção dos supermercados, precisam fechar às 20 horas. Só se pode receber visitas de até 3 pessoas por dia. Encontros ao ar livre devem ter no máximo 4 pessoas. Concertos ao ar livre estão proibidos. É obrigatório usar máscaras em transporte público, lojas e outros locais fechados. Escolas, academias de ginástica estão abertos. Crianças podem disputar esportes amadores. Itália. É obrigatório usar máscaras na rua e em todos os estabelecimentos. Nas escolas, todas as crianças acima de 6 anos precisam usar máscaras. Bares e restaurantes precisam fechar 0 hora.
Casamentos podem reunir no máximo 30 pessoas. Outras festas estão banidas. Dinamarca. Máscaras são obrigatórias no transporte público em bares e restaurantes. Em Copenhague, bares, restaurantes e boates devem fechar às 22 horas. Festas particulares, como casamentos, precisam acabar às 22 horas. Bélgica. Em Bruxelas, a máscara não é mais obrigatória em locais públicos, mas recomendada onde for impossível manter distância de 1,5 m. Bares e cafés devem ser fechados às 23 horas. É proibido comer em feiras de rua. No máximo, 4 pessoas podem sentar em uma mesa de bar. Boates estão fechadas. Os torcedores voltaram aos estádios, mas em pequenos números. Grécia. Máscaras são obrigatórias. Nas ilhas, há testes para quem chega do continente. Irlanda. Restaurantes não podem servir comida em espaços fechados. Visitas estão limitadas. Máximo de 6 pessoas podem ir à casa de um parente ou amigo. Eventos ao ar livre são limitados a 15 pessoas. Suécia. Apesar de não haver regra oficial, a maioria das pessoas respeita o distanciamento social de forma voluntária. Encontros com mais de 50 pessoas estão proibidos. Emissoras rivais terão Trump e Biden ao vivo no mesmo dia em que fariam debate cancelado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá participar de um evento com eleitores em um estúdio da NBC News na quinta-feira, no mesmo horário que seu adversário nas eleições. O democrata Joe Biden estará ao vivo em um programa semelhante na ABC News. Os dois eventos no formato Town Hall contam com mediador e eleitores que farão perguntas aos candidatos e serão exibidos a partir das 21 horas, horário de Brasília, no lugar de um debate inicialmente programado, no qual Biden e Trump se enfrentariam diretamente em Miami, na Flórida. A principal diferença será a duração. Trump terá 1 hora e Biden 90 minutos. O debate foi cancelado depois que o presidente se recusou a participar de uma sessão virtual, de uma versão virtual, por medida de segurança após contrair o Covid-19. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Aqui, cara, olha isso, meu! Ele é o gamer mais engraçado do Brasil, carismático, joga de tudo, mas ele ama Mega Man. Independente do jogo, gostam de ver ele sofrer. Julinho é Rockman Plays, o entrevistado do Sabavlog, dia 31 às 6 da tarde no canal Solano.